com o Scratch aberto. Então, a gente vai fazer primeiro a construção da programação para representar o algoritmo da adição. Então, eu pedi aqui um arquivo novo e eu vou fazer esse algoritmo a partir de dois valores. Então, eu vou precisar de duas variáveis, porque o Scratch ele vai me perguntar qual é o valor A e qual é o valor B. Então, eu tenho aqui o meu gatinho, vou trocar aqui o cenário só para ficar diferente aqui o cenário. Esperar muito não, porque a boniteza não é, o momento não é da boniteza, né? O momento agora é para a gente aprender a programar. Então, nós vamos construir aqui duas variáveis. Vou pedir aqui a variável A e vou pedir a variável, vou criar também outra variável, a variável B. Entendendo que a variável A e a variável B são os valores, são essas variáveis que eu vou, o Scratch vai me perguntar qual é o valor. Qual é o valor de A? Depois ele vai me perguntar qual é o valor de B. E eu vou dar os dois valores. E ele vai somar esses dois valores. Então, eu vou ensinar para ele o algoritmo da adição. De modo que ele me pergunte quais são os valores. E a partir do momento que ele já sabe o valor de A e o valor de B, ele vai somar esses dois valores. Então, eu primeiro crio as duas variáveis. E aí, eu vou fazer a pergunta. Vou lá em sensores. Opa, cadê? Tá, vamos lá. Eu vou lá em sensores. E aí, eu vou perguntar primeiro. Qual o valor de A? Qual o valor de A? Então, quando eu clico aqui, ó, ele vai lá, qual o valor de A? Então, toda vez que eu uso essa pergunta, esse bloco, ele vai me fazer uma pergunta. O valor de A é 5 e dou Enter. Ele não vai fazer nada, porque depois do meu bloco pergunte e espere, não tem mais nenhuma programação. Então, eu tenho que continuar a programação. O que eu quero que ele faça? Eu quero que a minha variável A tenha como resposta esse valor que eu inseri agora. Eu coloquei, acho que foi 5, né? Eu cliquei aqui, ó, 5 e dei Enter. Não aconteceu nada com o meu 5. Ele não veio nem aqui para cima. Por quê? Porque não está definido que a minha variável tem que mudar para a minha resposta, que é 5. Então, eu venho aqui, ó, pergunte qual o valor de A, e agora eu vou pegar lá na variável e vou mudar. Vejam que é lá no bloquinho mesmo de variável. Eu vou mudar o valor de A para... Aqui tá 0 e não é 0. Aí, se eu colocar 5, o que vai acontecer? Quando ele me perguntar, eu vou falar, por exemplo, 7. E vou dar Enter, ele transformou o A em 5. Porque eu falei para ele que é para mudar o A para 5. Então, ele não está respeitando aquilo que eu dei como resposta. Eu quero que ele traga para o valor de A resposta. Então, eu vou lá em sensores e busco o bloquinho resposta. Então, no lugar do 5, eu vou colocar resposta. Então, se a minha resposta for 6, se a minha resposta for 7, ele vai mudar. Ó. Qual o valor de A? O valor de A é 9. Dou Enter. Então, o meu A agora é 9. Então, agora está associado a minha variável ao valor que eu respondo quando ele me pergunta. Se o valor de A é 9, ele vai para lá 9. Então, agora eu quero perguntar qual é o valor de B. Então, eu posso vir aqui e trazer esse bloco aqui para cá e escrever qual o valor de B e mude B para a resposta. Ou, como eu já ensinei para vocês, vocês podem duplicar, trazer aqui para baixo e só mudar os valores. Ó. Qual o valor de B? Qual o valor de B? E mude B para a resposta. Então, vamos ver agora, vamos testar. Cliquei aqui na bandeira, ou melhor, na bandeira não, porque eu ainda não coloquei aqui a bandeira, então eu tenho que clicar aqui. Qual o valor de A? 5, dê Enter. Então, o A já veio aqui, ó, A é igual a 5.
Aí ele me perguntou, qual é o valor de B? Ah, o valor de B é 8. Dei Enter. Então, 5 e 8. Façam aí. Ou vocês já fizeram? Pode falar, Marcos. Professor, você fazendo isso aí, me lembrou agora, eu acho que dá para fazer sistema esse aí, não dá? Ou Dá não? para fazer, dá para fazer. Eu já vi, eu nunca fiz, mas eu já vi que eu tava separando algumas atividades pro curso, que eu quero fazer um curso avançado. E aí eu achei alguns programas feitos no Scratch. Dá para fazer sim. E a base, para a gente entender quando a gente coloca ele, né, por exemplo, se a gente for trabalhar sistemas, alguma coisa assim, a base é esse aqui. A gente compreendendo bem isso aqui, a gente consegue fazer as construções da programação mais complexas. Dá para fazer sim. Todo mundo já fez? Gabriela, Felipe já, Cíntia já. Ah, vocês estão rápidas, hein? Olha, eu vou começar a aprofundar esse negócio, deixar o negócio mais. Tô gostando. Mas fala, professor, espera. Gostei, tô orgulhosa, muito feliz. Ó, toda vez que eu tô querendo que ele comece, eu tô clicando aqui para ele começar a perguntar o A, né? Então eu vou trazer logo aquele que a gente dá início quando a bandeira for clicada. Então agora fica chique, ó. Cliquei na bandeira, ele pergunta o A, dou 8 Enter, vou dar o 9 Enter. Ok. Só que agora, o que a gente precisa? Por enquanto, a gente só falou para ele perguntar quem é o A e perguntar quem é o B. Só que a gente quer que ele pegue esse valor de A e vai somar tanto o valor de A quanto o valor de B, porque por enquanto ele só sabe que o A é 8 e o B é 9, que é o valor que eu quero. Então, agora que eu vou ensinar para ele o algoritmo da adição. Eu quero que ele pegue o A e some com o valor de B, seja eles o valor que eles tiverem. O valor que eu der de A e o valor de B, ele vai somar. Para isso, eu vou pegar o diga olá por 2 segundos. Eu vou botar 5, porque como ele vai dizer para mim a resposta de A mais B, eu vou colocar 5 segundos para demorar um pouquinho mais. E aí, nós vamos usar o nosso operador que a gente já aprendeu, e eu acho que vocês já estão ficando bem craque nele, que é o junte a maçã com banana. Por que a gente vai usar o junte a maçã com banana? Porque a gente vai unir, a gente pode unir texto com valor, com um operador, a gente pode unir texto com texto, a gente pode unir texto com uma resposta que já foi previamente dada. Então, a gente já usou ele várias vezes em várias situações. Então, eu quero juntar, eu quero que ele diga o valor, eu quero que ele diga A mais B, ele vai dizer em texto. Então, aqui no lugar do maçã, ó, eu vou colocar A mais B, para ele dizer assim: olha, A mais B, opa, é igual, não, A mais B minúsculo. A mais B é igual. Então, A mais B, se não tá com aquela bolinha laranja, ou a bolinha verde de operador, ele não vai calcular, ele vai só escrever, é texto. A mais B é um texto. Se a gente quiser, a gente pode até testar aqui, ó. Qual o valor de A? 4. Qual o valor de B? 5. Aí, olha o que ele disse, ó. A mais B é igual banana. Então, aqui é texto e aqui é texto. Só que eu não quero texto com texto, eu quero que diga A mais B e que aqui no lugar de banana eu quero que ele faça o cálculo. Então, eu quero que ele pegue o A e que ele some com o B. Então, eu venho aqui em operadores e pego o operador de adição, que é esse aqui, ó. É uma coisinha aqui, mais uma coisinha aqui. Então, é a primeira variável aqui, mais a segunda variável aqui, ou seja, A aqui e o B aqui. E aí, onde que eu vou achar esse A e B? Porque se eu escrever A, e se eu escrever aqui, ele não vai nem deixar. Ah, deixou, peraí.
Ele nem deixa escrever o A, porque ele vai querer um número, porque ele é um operador, né? Então, ele quer a soma, ele quer valores mesmo. Então, eu tenho que pegar lá em variáveis a bolinha do A, ó. Porque aqui é o valor do A, é a variável, é o valor que você atribuiu para A. Então, eu quero que ele apareça. Junte A mais o B, que é o texto, é igual ao valor de A que você inseriu, mais o valor de B que você inseriu. Então, agora eu coloco aqui, ó, e agora eu vou testar, ó. Qual é o valor de A? Ah, o valor de A é 7. Qual é o valor de B? Ah, o valor de B é 3. A mais B é igual a 10. Então, ele escreveu o texto, A mais B, e depois ele somou A mais B igual a 10. Vocês viram que rapidinho ele sumiu. Então, às vezes, o 5 não é nem muito bom para quem tá vendo a resposta, né? Botei 10, deixa eu ver. 6, 4, A mais B é igual a 10. Olha lá, 10 segundos. Ó, vamos ver quanto tempo vai demorar. A mais B é igual a 10. Pronto, sumiu. Certo? Esse é o algoritmo da adição. Se você vai fazer da multiplicação, você vai mudar aqui, porque ele vai continuar a mesma coisa aqui em cima. Pergunte qual é o valor de A, pergunte qual é o valor de B. Só que aqui no junte maçã com banana, você vai usar outro operador. Você está usando o de adição. Você vai lá em operadores, você tem da subtração, você tem da multiplicação e você tem da divisão. Ah, professora, mas e se eu quiser fazer com mais de uma variável? Você tem o A, o B, mas você quer somar 4 números. Então, você vai ter que fazer a variável aqui em variável. Criou a A, B, você vai ter que criar a variável C e vai criar a variável D. E você vai juntar aqui e fazer aqui aquela manobra de colocar um dentro do outro para somar mais de uma parcela, para poder ter a soma de 4 parcelas. Então, aí você vai brincar aqui e descobrir como é que você faz isso. Mas a base para fazer essa construção já está aqui. Mude o valor de A para a resposta, mude o valor de B e você vai criando os outros, aí você consegue com que o aluno insira 4 valores. Aí, no caso da multiplicação também, no caso da divisão, você vai ter só duas, né? Que é o divisor e o dividendo, né? Para você fazer a divisão. Tá certo? Para começar, toda vez que eu clico na bandeira, ó, tá vendo que ele tá ficando aqui? Aí, isso aqui a gente já viu nos vídeos anteriores, que é só você vir aqui e usar aquele que zera. Mude o A para 0, mude o B para 0. Então, cliquei na bandeira, ó, zerou tudo e começou. Qual o valor de A? Qual o valor de B? Lembrando que o que eu ia falar? Esqueci. Mude A para B. Ah, tá. Lembrando que quando você está fazendo essa construção, você tem que lembrar que a programação ela vai seguindo seguindo os blocos na direção aquilo que os blocos estão sendo colocados. Então, quando você clica na bandeira, a primeira coisa que ele faz é mudar o A para 0. Depois ele muda o B para 0. Só que isso é tão rápido que você pensa que ele fez tudo ao mesmo tempo. Mas ele faz nessa linha aqui. Então, ele mudou o A para o 0, mudou o B para 0, perguntou o valor de A e mudou o A para a sua resposta. Aí você respondeu, ele pergunta o valor de B, ele espera, ele recebe o seu B e ele muda o B para a resposta e guarda lá na variável. Ele guardou o A na variável no ele guardou o valor de A na variável A como resposta. Depois ele recebeu o valor de B e também ele guardou. Depois ele veio para esse último bloco, que ele pegou o A e somou com o B e mostrou para você esse valor. Tá certo? Entendido essa programação aqui, pessoal? Dá um joinha aí. Todo mundo já fez? Alguém tá empacado aí? Professora, eu entrei agora. Boa noite. Eu não fiz, mas
Eu vou deixar para fazer no final da aula. Aí a senhora tá gravando uma aula Tô. hoje? E esse Ah, aqui é então tá bem bom. facinho, Cássia. Depois você pega ele. Tá bem no início aqui. Você consegue Uhum. fazer ele rapidinho depois, tá bom? Não, tá bom. Ele é bem Ok. curtinho. Tá. Aí agora a gente vai fazer, vamos começar outro. Quero que vocês peçam um arquivo novo. Ah, antes disso, salva aqui em cima, ó. Eu tô esquecendo de pedir para vocês, porque depois fica uma confusão. Algoritmo da adição. E outra coisa que eu vou aproveitar para pedir para vocês. Tem alguns alunos, eu tô sinalizando lá no fórum, que na hora de me mandar o link não abre. Por quê? Porque quando você terminou de fazer o seu projeto, você não está clicando aqui, ó. Você tem que clicar em compartilhar. Aí ele vai fazer uma pergunta, você vai seguir com o compartilhamento. Senão, eu não abro. Quando você faz, ele fica como restrito. Se você não clicar em compartilhar. Aí você compartilhou, ele vai te dar o link aqui, ó. Ou o link tá aqui, ou esse link aqui que você vai copiar e mandar para mim. Tá bom? Mas é preciso que vocês compartilhem. Então, aqueles que eu não consegui abrir, a minha hipótese que eu levantei é de que você ainda não compartilhou, porque ele não aparece para mim que foi uma falha porque você não compartilhou. Eu só não consigo abrir, ele dá uma mensagem de que a página não existe, um problema do próprio Scratch, uma mensagem do próprio Scratch. E aí eu não consigo visualizar a sua atividade, tá bom? Aí quem eu já olhei, eu tô, inclusive, para todo mundo hoje eu olhei e deixei tudo em dia. Quem eu olhei a atividade, eu tô fazendo assim. Quando você vê lá a atividade, tem uma pontuação de 0 a 5. Não é que vale ponto, tá, gente? Só reforçando aqui, não é que vale ponto, não. No curso de extensão, o que a avaliação fez, não fez, fez certo ou não fez, ou tá com problema e precisa refazer. E aí é que a gente vai falar, é habilitado ou não habilitado, sabe fazer ou não sabe fazer a atividade, porque não apresentou a atividade pronta. Só que aqui não tem essa opção de habilitado e não habilitado, ou fez, não fez. O que que eu fiz? Eu coloquei uma avaliação de 1 até 5 para me ajudar a avaliar olhando assim. Que quando eu coloco 5 é porque você fez e ela está completinha. Se eu colocar 2 é porque você fez e está com algum problema, ela não tá, ela tá com algum erro, ela tá faltando, a programação tá incompleta. Aí você vai olhar 2, aí você vai lá olhar, tá faltando alguma coisa que a professora ainda não me deu 5. Quando tiver prontinha, eu dou 5, tá bom? Aí quando tiver 5, ok, você já pode ficar descansado, que você já tá kit comigo naquela atividade da semana. Fala, Cíntia. Oi, boa noite, gente. Boa noite, professora. Então, eu olhei lá, o meu conferi, tem o 5. Só que entre parênteses tá um 1. É assim mesmo, professora? Depois me manda porque hoje eu até pedi para Laura, acho que a Laura não chegou ainda, que é uma aluna. Eu falei, Laura, me mostra depois um print de como o aluno visualiza para eu ver como é que ele aparece para vocês isso. Tá, Para eu saber. Aí depois você me manda um print também, tá bom, tá certinho. bom? Mas se tiver o Certinho. 5 é porque. Mas só que você tá falando que tá aparecendo um entre Tem o parênteses. 5, aí entre parênteses fica o número 1. Uhum. Não, eu tenho que olhar. Tem que ver por Tá, quê, tá uhum, bom? certinho. Eu não tenho nenhuma mensagem falando que eu não consegui abrir a sua, não, né? Não, não. As Então, minhas eu compartilhei todas, aham. tá. Então deve ser alguma coisa. Então deve ser porque é isso mesmo. Mas aí eu só quero só confirmar, tá bom, Cíntia? Certinho, tranquilo. Então tá bom. Vamos lá. Então agora, aí compartilhou, pegou o link e mandou para mim lá na atividade. Vamos lá criar ou abrir um arquivo novo. Depende de onde você estiver. Como eu saí, aí eu tive que clicar em criar. Então agora a gente vai fazer a programação para se calcular a área de um polígono. Aí eu escolhi aqui o quadrado, mas aí depois dá para vocês aplicarem para outros a partir dessa construção que a gente vai fazer agora da programação.
Então, eu venho aqui, vamos começar de novo lá com a nossa pergunta, porque a gente vai precisar sempre fazer uma pergunta quando você vai inserir algum dado. Então, eu vou perguntar, e aí, no caso do quadrado, eu vou perguntar quanto vale o lado, quanto vale o lado do seu quadrado? Quanto mede o lado do seu quadrado? Então, botei aqui, deixa eu aumentar um pouquinho para ficar bom para vocês. Vamos ter aqui, quanto vale o lado do seu quadrado? Então, ele vai perguntar. Deixa eu botar um cenáriozinho aqui para ficar mais... Quanto vale o lado do seu quadrado? E aí, eu vou pegar, vou criar aqui, nas variáveis, a gente vai precisar de duas variáveis. Uma variável é o lado do meu quadrado e a outra variável é a área do quadrado. Então, eu vou criar aqui a variável lado e vou criar a variável área do quadrado, que é o que eu vou querer saber, ó, o lado e a área do quadrado. Então, eu vou falar para ele qual é a área do quadrado, qual é a medida do lado do meu quadrado, e o Scratch vai calcular a área e vai me informar essa área. Então, primeiro, quanto vale o lado do quadrado? E vou esperar. E aí, eu vou usar o mude o valor do lado. Então, mude o valor do lado para o quê? Para a minha resposta. Porque se eu deixar zero, ele vai falar que o lado do quadrado é zero. Mas não, o lado do quadrado vai assumir o valor que eu inseri, ou que o usuário, né? Se um aluno faz para outro aluno, o outro aluno vai responder. Se o professor faz, o aluno que vai responder. Então, eu vou trazer para cá a minha resposta. Então, eu vou lá em sensores, onde no mesmo lugar onde eu peguei a pergunta, aí tem aqui minha resposta. Vou colocar aqui. Então, quando eu perguntar quanto vale o lado do meu quadrado, eu vou dar a resposta e a resposta vai ser guardada dentro da variável lado, que é o valor da medida do lado que eu estou informando para o Scratch. E eu vou pegar e vou mudar também a variável área do quadrado, porque eu já tenho essa variável área do quadrado, só que não sou eu que vou falar. Eu não vou falar, mas o Scratch já tem condições de falar qual é a área do quadrado. Porque a área do quadrado, ela é lado vezes lado. E o lado eu já disse na resposta anterior. Então, a resposta dessa pergunta, ela já vai ser a resposta que eu vou precisar para poder colocar aqui na área do quadrado. Então, eu vou pegar o operador lado vezes lado, ó. Algo vezes algo, né? Então, a área do quadrado, ó, mude a área do quadrado para. A área do quadrado é lado vezes lado. Eu já tenho lado. Então, eu vou buscar ele lá nas variáveis. Então, eu vou trazer lado. Opa, botar ele aqui dentro. Aí, pego de novo lado. Lado vezes lado. Então, mude a área do quadrado para lado vezes lado. E ele vai colocar aqui. E aí, eu vou só dar a resposta agora. Eu vou lá em aparência, diga, e aí eu vou colocar diga. Ele vai dizer, diga, sendo assim, aí aqui eu vou botar mais textinho aqui, que eu arrumei ele aqui com mais texto, para não ficar tudo em cima no junte maçã com banana, né? Sendo assim, aí é como se ele estivesse pensando. Sendo assim, aí eu vou trazer outro bloquinho de dizer. Sendo assim, a área do seu quadrado é
Vou brincar um pouquinho mais, vou trazer outro diga. Sendo assim, a área do seu quadrado é... E aí ele vai dizer qual é a área. Junte operadores. Junte maçã com banana de novo. O valor da área do quadrado que está aqui em variáveis, ó. A área do quadrado, porque ele calculou. Ele calculou aqui, ó. Mude a área do quadrado para lado vezes lado. Então, aqui, a área do quadrado. Então, ele vai juntar a área do quadrado e aí eu posso colocar aqui, eu coloquei centímetros quadrados, só que a gente não falou em centímetros, né? Eu vou botar a unidade quadrada? Me ajuda aí. Para deixar geral aqui, unidade quadrada, centímetros quadrados, unidades quadradas. Unidades quadradas, ou língua portuguesa agora. Ó. Vamos ver, vou clicar aqui agora, ó. Cadê? Parei aqui no vermelho, vamos ver agora, ó. Cliquei na bandeira. Opa, não tem bandeira ainda. Cliquei na programação. Quanto vale o lado do seu quadrado? Ah, o lado do meu quadrado vale 6. Dou Enter. Sendo assim, a área do seu quadrado é... Cadê, menina? O que eu fiz? Área do quadrado para lado vezes lado. Professora, eu ia falar agora, no meu não apareceu nada também. Alguma coisa que eu fiz aqui. Peraí, deixa eu ver minha cola aqui. Ah, já vi aqui, peraí. Lado, não, vi não. Não, lado vezes lado. Tá certo, Acho que é porque a senhora colocou o junte no lugar do tempo. o tempo Tem que ser digo lá, não? No último bloco? Ah, é verdade. Oh, gente, graças a Deus. Quem foi que viu? Fala aí, vai ganhar 30 pontos. Felipe. Obrigada, Felipe, me salvou. Já tava, ai meu Deus, onde foi que eu fiz isso? Eu fiz isso aqui, refiz. Ah, obrigada, viu, Felipe? Ó, vamos lá. Cliquei na programação. Então, vale 4 lado. Sendo assim, a área do seu quadrado é 16 unidades quadradas. Aí, como ficou muito coladinho, você pode vir aqui, ó, e dar um espaço. Vamos lá. 5. Sendo assim, a área do seu quadrado é 25 unidades quadradas. Ok? Então, aqui, ó, o que que estava errado? Ó, na hora de colar, acabei botando aqui, ele encaixou aqui, ó. E não é aqui. Aqui é por 2 segundos, é o tempo que ele para. Ele tem que estar aqui. Diga o que que você quer que ele diga. O que você quer que ele diga tem que ficar aqui. A área do quadrado, unidades quadradas, por 2 segundos. Então, ele fica aqui. Para começar lá em cima, a gente precisa, toda vez que eu clico na bandeira, ó, primeiro está sem a bandeira e os valores estão aqui. Eu preciso que esses valores saiam daqui. Então, eu venho para eventos, quando a bandeira for clicada. Então, agora ele vai começar a perguntar. Só que eu quero que ele zere essas duas variáveis aqui. Então, eu vou lá em variáveis, mudo a área do quadrado para 0 e eu mudo a área do lado para 0. Então, cliquei na bandeira, mudou o lado para 0, mudou a área do quadrado para 0 e começou a me perguntar, quanto vale o lado do seu quadrado? Tará, tará. E aí, com esse aqui, vocês conseguem criar as variáveis para o lado, para a altura, área do retângulo, área do triângulo, valor da base, valor da altura. E aí, calcular a base vezes a altura dividido por 2. Aí, você vai usar os operadores, né, de adição, subtração, de multiplicação e divisão, e você consegue jogar aqui, você vai fazer essa brincadeira de ficar tirando, de encaixar um dentro do outro para fazer a operação. Se eu quero fazer um número, por exemplo, aqui, eu não sei se a gente vai fazer na semana que vem, eu vou ver se na semana que vem vai dar tempo,
a equação do segundo grau, e aí na hora de fazer a fórmula de Bhaskara, por exemplo, a gente tem que fazer delta menos 4AC, 4 vezes o A vezes o C. Então, eu quero multiplicar três números, três valores, né? Então, 4 vezes o A vezes o C. Então, você fala assim, mas nos operadores eu só tenho dois. Esse aqui, ó, com essas duas bolinhas, eu só posso multiplicar AC, mas eu ainda tenho 4. Aí a gente vai fazendo essa jogada, ó, você joga um dentro do outro, então agora eu tenho esse que multiplica esse, que multiplica esse. Então, quando eu estava fazendo o da fórmula de Bhaskara, aí a gente teve que fazer essa jogadinha aqui, ó, para ter três números, um multiplicando o outro. Então, é essa brincadeira que a gente vai fazendo com o Scratch e que isso é um exercício e aí, de repente, você vai conseguindo fazer, vai conseguindo construir a programação de uma forma mais intuitiva, porque você já fez na outra anterior, aí você, já sei. Igual aqui, já sei criar as variáveis, já sei que quando eu quero que a minha resposta vá para o final, eu faço uma pergunta e automaticamente eu tenho uma resposta. É um exercício, gente, e é um exercício que para a gente gravar essa linguagem, a gente precisa estudá-la, né? Eu agradeço muito hoje eu poder estar ministrando os cursos, porque, por exemplo, eu ministrei o curso no semestre passado, que foi menor que esse, foi bem básico, bem pouquinho mesmo, os encontros, bem miudinho. E esse está mais aprofundado. E eu tô achando tão legal porque eu tô descobrindo várias coisas novas. Tô descobrindo coisas que eu já tinha estudado há muito tempo e eu não tinha tempo de estudar porque eu trabalho com muitas outras tecnologias, então eu tenho que estudar um pouquinho de cada. E aí nunca posso aprofundar tanto. Aí eu, poxa, queria tanto ter estudado mais o Scratch, aí eu tô tendo essa oportunidade aqui com vocês. Então tem coisas que eu tô relembrando, tem coisas que na hora que eu estudei com os professores que fizeram a minha formação, eu não tinha ainda entendido e eu não pude aprofundar. Então, é uma linguagem como qualquer outra. Do mesmo jeito que a gente estuda o idioma, por exemplo, né? Está estudando inglês, francês, a gente precisa pegar, né? E revisar, estudar, treinar. A mesma coisa é a linguagem. E a gente vai se apropriando da linguagem e quando você precisa, você já busca, já pega esse bloco, já pego esse, já pego... Tem blocos aqui que eu não conheço, que eu nunca precisei deles. Então, assim, não precisei, não senti a necessidade. Vai ter um momento em que para uma construção, eu preciso desse bloco, e na hora de procurar, vou procurar uma outra construção que já tem alguma programação feita. No momento em que eu for para essa programação, ela pode ter um bloco novo, e a partir do momento eu vou aprender esse bloco por causa dessa construção nova. Vou dar um exemplo para vocês. Eu já fiz um projeto com as meninas da licenciatura em matemática da UNB, que é um projeto que eu desenvolvo, e as meninas fizeram uma atividade em que as frações apareciam e você tinha que clicar na fração que estava. Caíam 4 frações, 4 desenhos representando frações. E aí embaixo tinha, essa fração é um terço, é um quarto, é um quinto, o que é o número que representa essa fração em desenho. E aí elas tinham que clicar no computador para escolher a fração. E elas ganhavam a pontuação. Aí uma ganhava uma pontuação, a outra aluna ganhava a pontuação dela, né, de acertos e erros. Só que a gente queria porque a gente levava esse projeto para a semana de ciência e tecnologia. O que a gente queria? Que na hora que elas saíssem, essas duas meninas, aí uma ganhou, outra perdeu, já deu game over, e ela teve uma pontuação e a outra teve uma pontuação. O que a gente quer? Que na hora que vier outra dupla, fique registrada a pontuação da dupla anterior, para a gente poder saber quem é que bate o recorde na pontuação. Eu não sei fazer isso ainda, mas eu já sei que o Scratch faz. E que é um bloco, é uma ferramenta que eles chamam de... Agora eu não vou lembrar o nome. Eu entrei em contato. Depois eu vou sugerir para vocês entrarem num grupo. A gente tem um grupo no WhatsApp chamado Scratch Brasil. Então, toda vez que a gente tem uma dúvida, a gente joga essa dúvida no grupo do WhatsApp. Scratch Brasil são pessoas do Brasil inteiro que estudam Scratch.
E eles acham muito legal quando a gente coloca uma dúvida e aí alguém do grupo tenta ajudar. Então, sempre tem alguém para ajudar. Então, só não se resolve um problema se realmente não tiver solução. Lista. Parece que é lista. É uma ferramenta que tem aqui dentro do Scratch, nos blocos, chama-se lista. Aí alguém falou, não, professora, tem sim. E aí eu quero que na hora que a dupla entrar, fique o valor da maior dupla. E a outra dupla que vier, aí eu vou falar assim, sempre tá lá o nome, fulana de tal foi aquela que pontuou 500 pontos. Aí a outra entrou, ganhou, mas ela fez 300. Então, ela ainda não ganhou daquela pessoa que fez os 500 pontos. Porque quando a gente leva esses joguinhos para feira de ciências, para circuito de ciências, essas coisas, tem sempre a competição, eles ficam brincando, a gente dá uns brindezinhos, prêmios para eles lá no stand, e aí é muito legal para poder fazer e falar assim, quem foi o melhor da tarde, quem foi o melhor da manhã, aí é bem bacana pra gente brincar. Aí eu sei que o Scratch faz isso, tá? Isso é só para vocês terem essa noção de que é possível fazer, que tem muita coisa que a gente pode fazer, que a gente fica sabendo, depois a gente corre atrás para descobrir juntos. O terceiro projeto que nós vamos fazer hoje, eu queria que vocês, na nossa sala virtual, vocês vão ter que entrar lá na sala, nos materiais da aula 4. Tem uma imagem que eu coloquei lá, vocês vão ter que baixar essa imagem, que é essa imagem aqui, ó. Vou sair aqui, vou entrar no arquivo novo. Professora, Oi. você fez o quadrado. Se eu quisesse fazer do triângulo, como ficaria? Então, o triângulo, a gente não vai precisar da base. Vezes a altura dividido por 2. Isso, você vai pedir a base, aí logicamente vai depender do triângulo que você quer, né? Se você quiser a base, a pessoa vai te indicar a base e ela vai indicar a altura. Ela indicou a base, ele pode pedir a outra variável, que vai ser a altura. Depois você vai fazer só o algoritmo, base vezes a altura, e vai dividir por 2. Você vai pedir duas informações para o usuário, a base e a altura. Ele vai te informar o A e o B, vamos supor, B e H, né? Base e altura. Vamos chamar a altura de H. Base, o B e o H. Depois você vai fazer o algoritmo. Você vai criar a área do triângulo, é base vezes a altura, e vai usar o outro. Cadê o nome? O dividido por 2. Cadê ele? O operador. Mas aí o operador eu uso lá naquele lá onde que você colocou, por exemplo, a soma, no caso lá. E no caso eu vou fazer a multiplicação e depois no mesmo... Isso, tá vendo ele aqui? Aham. Ó, você vai poder botar aqui base. Vai colocar aí do jeitinho que tá aqui, ó. Base vezes a altura dividido por 2. Só que aí lá... Cadê ele aqui? Deixa eu voltar nele aqui. Acho que é esse aqui, ó. Não, eu não coloquei o nome, tá vendo? Como não é legal quando a gente não coloca o nome, fica ruim de achar ele. Depois eu fico entrando um por um pra achar. Opa, não fez, não. Acho que é esse aqui. Aqui, ó. Mude base. Mude, ou melhor, a gente precisa da base. A gente vai ter que criar uma variável base, outra variável altura. A gente vai ter 3 aqui, ó. Base, a gente vai ter altura e depois a gente vai ter mude área do triângulo para esses 3 aqui, ó. Entendeu? Entendi, muito obrigado. Já tá desafiada a fazer esse, viu, Marco? Vou fazer o do sistema lá e vou te mandar. Tá bom. Ó, deixa eu mudar aqui.
botar aqui, área do quadrado. Lá dentro da nossa sala tá o material, a programação de hoje e tá esse projeto aqui que eu quero fazer com vocês agora, ó. Deixa eu mostrar ele aqui primeiro para vocês. Compartilhar logo ele aqui para mim. Esse é o que eu falei para vocês, que ele vai conversar com a plaquinha. Você vai conseguir fazer ele no computador normal. E se depois você quiser comprar a plaquinha, que vocês vão ficar apaixonados por ela, eu já tô falando que vão ficar apaixonados. Depois eu vou mandar um Instagram aqui só para vocês verem. Eu comecei a colocar alguns projetinhos, não tive tempo de mexer mais, mas só para vocês terem uma ideia do que vocês podem fazer com essa placa. Ó, eu fiz esse projeto aqui, ó, ontem. Eu fiz essa imagem no ChatGPT. Não sei se vocês já usam o ChatGPT. Eu falei para o ChatGPT, crie uma imagem de uma caixa registradora que tenha os botões de 10, 15, 50 centavos e R$1. Falando nisso, acho que ele trocou, porque era para dar 10 centavos. Não, eu botei a imagem corrigida no de vocês, tá? Porque aqui não é 10 centavos, aqui é 10. Daí vai confundir, não é? Eu quero 10 centavos, 15 centavos, 50 centavos e R$1. Aí depois que eu vi que tava 10 e que 10 não é 10 centavos. Mas aí a que eu mandei para vocês é dos 10 centavos. Mandei essa imagem aqui que eu pedi para ele corrigir. Aí, o que eu fiz com essa imagem? Eu coloquei 4 botões, ó. Ainda botei o sonzinho, ó. Tá somando 10 centavos. 15, 50, R$1. Ainda botei um botãozinho aqui pra zerar. Que não tá funcionando agora porque eu desliguei ele. Que eu fui mudar a cor dele, ó. Mas se eu apertar aqui, é para ele zerar a minha caixa para começar a outra compra, tá? É isso que nós vamos fazer aqui agora. Vou ensinar para vocês como é que vocês pegam essa imagem, como é que vocês colocam os botõezinhos, e aí esses botõezinhos podem ser em qualquer projeto que vocês criem. Vocês podem criar vários projetos onde vocês não só estejam trabalhando com valores, né, com 10 centavos, 15 centavos, com sistema monetário, como outros valores também, para somar, para subtrair. A criatividade aqui, gente, é para vocês usarem assim, igual eu falei na primeira aula, né? A gente tem lá o piso baixo, teto alto e paredes largas, né? Então, ele vai do básico, você pode aprofundar mais e você pode fazer projetos que você jamais imaginaria que você estaria aqui. Quando a gente está mexendo com a placa Make, a gente está mostrando aquele ponto que o Papert fala de paredes largas, porque a gente está ampliando o uso do Scratch para algo externo ao computador. Então, é um projeto que atende esses 3 pontos, os 3 pilares que o Papert falava. Piso baixo, porque uma pessoa que está fazendo um projeto bem simples, ela consegue fazer, aprender, se divertir. Paredes largas, né? Quando você começa a colocar o projeto mais... o teto alto, quando você consegue colocar o projeto mais complexo, e paredes largas quando você amplia, você sai dessa parte digital e ainda traz alguma coisa externa ao projeto, tá certo? Então, vamos lá. Essa imagem corrigida com os 10 centavos, 15 centavos, eu gerei no ChatGPT. E aí eu já deixo uma dica para vocês podem fazer. Inclusive, ontem foi a primeira vez que eu fiz para o ChatGPT. Eu já faço as imagens para vários trabalhos que eu faço. E aí, quem ainda não sabe fazer isso, já aprenda que o ChatGPT, a gente tem que aprender enquanto professor ou futuro professor a usar esse recurso para melhorar a nossa prática, para melhorar os nossos trabalhos. E a gente precisa aprender e se apropriar do uso dessa ferramenta para ensinar os nossos alunos. Nossos alunos estão apenas copiando. Eles não sabem usar a ferramenta. E aí a gente precisa aprender, se apropriar e ensinar os alunos. Quem não sabe perguntar, quem não sabe interpretar, quem não sabe elaborar uma boa pergunta, não vai ter uma boa resposta.
Então, ele precisa estudar, é importante saber fazer a boa pergunta, né, que a gente chama de prompt, quando a gente está usando o chat GPT, uma inteligência artificial. Fazer uma pergunta de acordo com o conhecimento deles, para que ele possa gerar algo que ele aprenda com isso, né? Então, assim, eu tenho usado bastante, ontem foi a primeira vez, e quando eu fiz, aí ele fez bem pequenininho, eu falei, não, eu quero que seja do tamanho da tela do Scratch. Aí ele falou, da tela do Scratch é tamanho tal, tal, tal. Aí na hora, quando eu falei, eu coloquei 10 centavos, 15 centavos, ao jeito que ele colocou, né? E aí eu peguei, falei, pedi para ele corrigir, ele foi e corrigiu. Aí ele pegou, colocou a soma, colocou uma soma, ele criou uma soma e colocou lá no lugar do total. Só que eu não queria que ele colocasse, porque esse valor aqui é uma variável, ó. Então, ele vai, quando eu for clicando e somando, eu quero que esse valor aqui vá mudando a partir do momento que eu coloco aqui. Enquanto eu fui falando, vocês conseguiram baixar a imagem? Fala, Cíntia. Não sei se a Cíntia levantou a mão. Professora, você pode repetir o passo para colocar a imagem no fundo? Eu já baixei ela. Todo mundo já baixou? É isso que eu tô esperando para poder começar com vocês. Vou começar do zero aqui, ó. Todo mundo baixou? Falta alguém? Cíntia, você levantou a mão? Professora, porque eu tô no celular e no computador. Eu acho que eu devo ter levantado sem querer. Tá, vê Mas aí, vê. Tá, desconsidera. Mas já consegui baixar já a imagem, já consegui. tá. Tem alguém que tá esperando baixar a imagem? Ou eu posso prosseguir aqui, gente? Professora, desculpa, a senhora pegou a imagem aonde? Ou baixou onde? No chat, Eu direto? coloquei a imagem, eu fiz no chat GPT ontem, aí eu coloquei ela dentro para adiantar, eu coloquei dentro da nossa sala virtual. Lá, materiais da aula 4. Só um minutinho. Tá. Achei a imagem. Não tinha visto a imagem. Eu peguei o material de hoje, mas esqueci da imagem. Isso aí. Achei, professora. Então, Obrigado. tá bom. Então, vamos lá. Aí, para a gente pegar a imagem, e aí a ideia foi justamente para a gente pegar, a gente usar outro recurso, porque a gente sempre pegou um cenário já pronto do Scratch, então a gente tem aqui, ó, cenário, a gente vem aqui, ó, carregar um cenário. Ó, cenário, carregar um cenário. Então, a gente vai carregar um cenário de fora. Do mesmo jeito que você pode carregar um ator, você vai carregar um ator de fora, ó, enviar ator. Por exemplo, você pode colocar a imagem, uma foto do aluno, um desenho que o aluno criou. Aí o aluno criou, você salva e você pode buscar aqui, ó, enviar ator. E aí você vai buscar no seu computador. Eu acho super legal esses projetos, ó, que as moedinhas para máquina, que eu tenho uma que tem moedinhas mesmo. Aí eu peguei a moeda 10 centavos. Esse aqui foi um outro projetinho que eu estava fazendo de cara ou coroa. Então, esse aqui é de fora, não tinha cara ou coroa no Scratch, peguei aqui a imagem, ó. Então, a gente pode pegar atores de fora e a gente também pode pegar cenários de fora. Então, cliquei aqui em cenário e eu vou buscar aqui a máquina. Não, não é essa, cadê? Será que eu não baixei? Eu não baixei a que eu mandei pra vocês. A de vocês tá arrumadinha, não tá? Os 10 centavos? Deixa eu ver onde é que tá a minha. Ela aqui, ó. Isso. Pedi para ele arrumar, ele colocou 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e R$1. Ok? Lembrando que sempre quando vocês usarem o chat GPT, confiram. O meu tava bonitinho, a imagem, deixa eu ver aqui se eu vejo até qual é a imagem que eu fiz ontem. E aí, ele colocou 10, 15, acho que foi a primeira, deixa eu ver. 10, 25, 50. Ó, tá até aqui a que eu falei pra vocês, ó, com o valor somado.
E aí ele pulou, ele botou um valor aqui trocado. Então a gente tem que estar sempre atento, porque ele erra, né? Ele não foi feito com esse objetivo. Então ele está sendo melhorado a cada rodada de dados, né? E ele vai melhorando. Mas, gente, eu adoro o ChatGPT. Eu estudo inglês com o ChatGPT. Eu falo assim, gente, eu tenho um professor particular. Ele erra em inglês? Erra. Ele erra, mas ele erra tão pouco que ele ainda é muito, muito bom para mim. Muito bom. Eu tenho um professor particular em casa. Então, eu amo. Se a gente soubesse o tanto que a gente pode aprender com essa ferramenta, e os meninos, assim, estão perdendo muito, né? Assim, fazendo coisas que não... sem aproveitar o recurso. Mas nós, enquanto professores, precisamos estar mostrando para eles como é que eles podem melhorar isso. Tá certo? Então tá, tô aqui com a minha caixa registradora. O meu objetivo é que toda vez que eu clicar, eu vou criar um botão para cada um desses valores. E toda vez que eu clicar nesse botão, ele vai somar o valor do botão que ele for clicado. Então é uma caixa registradora. Eu estou recebendo várias moedas e eu quero colocar os 10 centavos, os 25 centavos, os 50 centavos. Eu quero informar para ele ir somando. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Então, eu vou primeiro buscar os botões. Aí, o Scratch tem alguns botões aqui. Vamos lá nos buttons. Ó, tem esse cinzinho aqui, que pisca cinza e azul. Tem esse azul e laranja. E tem esse verde aqui que nem pisca, ó. Aí, eu vou mostrar para eles como é que a gente faz para ele piscar, ó. O azulzinho fica azul e laranja, ó. Vamos clicar nesse azulzinho. E aí, ele tá muito grande. Eu quero encaixá-lo nesse retângulozinho aqui, ó. Inclusive, fui eu que falei para ele, pro ChatGPT, que eu queria botões abaixo dos valores. Para eu poder já pensar em encaixar aqui. Então, eu vou diminuir aqui. Deixa eu ver se 50% dá. 50 ainda tá muito grande. 40. Tá grande. 30. Vou botar 30 aqui, ó. 30%. Ok? Quando eu tava fazendo, porque eu fiz com moedinhas, aí ontem que eu fiz com botão, aí eu fiz, eu planejando a aula para vocês, e aí eu sempre tô trazendo na programação uma coisa nova, para vocês terem um pouco de experiência com todos. Eu acho que eu nunca, nenhuma formação minha, eu aprendi a usar o botão. Nenhuma vez, mas eu sabia que ele existia, que eu já tinha visto vários projetos com botão. Aí, ontem eu fui fazer, aí eu mudei do meu, que era a moedinha, clicava em cima da moeda de 10 centavos, da moeda de 25 centavos. Aí eu falei, vou fazer os botões. E aí, na hora de fazer, eu coloquei os 4 botões e programei um por um. Depois eu vi, para que eu programei um por um? Eu posso programar um botão, deixar ele redondo, funcionando, depois eu duplico. Mas é o que eu falo para vocês, quando a gente faz com aluno, geralmente eu faço para eles fazerem tudo. Botão, cria outro botão. Pode até parecer maldade, mas não é maldade. É uma forma de você ensinar de modo que ele, logicamente que ele vai fazer pela repetição, mas se ele só faz uma vez, vai ser mais fácil para ele esquecer. Então, eu falo por mim, eu gosto de fazer, eu aprendi fazendo bem espaçado, assim, fazia um, fazia o outro, depois é que eu aprendo a usar o duplicar, o repita, né? Primeiro que a gente dá mais valor, né? E aí eu ocupo mais o tempo para os meninos, para eles aprenderem bem. Então, tá aqui, ó. Eu vou botar 35, só para tampar essa linha aqui, que é... Ó, ficou mais perfeito, que a professora quer... Ó, 35. Então, aqui tá o botão do 10 centavos, nós vamos fazer ele agora. Para isso, nós vamos usar agora, a gente não usou ainda, o que nós chamamos de fantasia. A fantasia, vamos subir aqui a tela. Quando eu clico no botão, eu estou aqui, agora eu vou programar o botão. Então, lembrando aqui, ó, que o botão tá aqui. Então,
estou em cima do botão. Se eu clicar no gato, opa, lá embaixo. Se eu clicar no gato, agora eu estou programando o gato. O gato a gente já pode excluir. A gente vai precisar do gato? Pode excluir o gato, tá? A gente não vai precisar do gato. Então, eu estou no botão. Eu vou aqui, ó. O que eu tenho aqui em relação ao botão? Eu tenho o código, eu tenho fantasia e eu tenho sons. Todas essas três abas, elas são referentes ao meu botão. Então, agora eu vou para fantasia. Fantasia é como se fosse a roupa do seu personagem, desse seu sprite aqui, que a gente chama de sprite. Ela tem duas fantasias, que é a azul e a laranja, ó. Azul e laranja. As duas carinhas. Quando eu clico e muda a cor, dá aquela impressão de que o botão foi clicado. Aí é muito legal quando você tem essa opção de mudar a cor do botão. Então, o que a gente faz? A gente faz isso na parte da programação. Então, eu venho aqui em código e eu trago o que a gente chama o bloco de aparência. É no aparência que eu trago mude para fantasia. E aí, eu tenho mude para fantasia. Aí, eu tenho bottom 2B. Vamos voltar lá em fantasia, ó. O nome dessa fantasia é bottom 2A, que ela aparece bem aqui, ó. Bottom 2A. E aparece aqui embaixo. E a outra fantasia, ela é a bottom 2B. Então, ele vai ter que alternar entre essas duas fantasias. Então, eu venho aqui, ó, código, mude para fantasia. Bottom 2B e vou pedir para vir a outra fantasia. Bottom 2A. Aí, você vai clicar aqui na setinha, ó, bottom 2A. Quando eu clico, ó, ele não muda. Mudar para fantasia e depois mudar para fantasia 2A. A gente precisa colocar um tempinho entre uma e outra. Senão ele dá tipo um bugzinho na programação. Aí agora, ó, quando eu botar mude para fantasia 2B e 2A. Daí, o que foi que ele... Ah, deixa eu botar menos tempo aqui. 0.15. Ó, tá mudando lá, ó. 15, você clicou no bloco todo, ele muda, tá no azul e muda pro laranja. Só que eu quero que ele mude, não é quando eu clico na programação, mas quando eu clicar no botão, ó. Se eu clicar no botão, não tá acontecendo nada, ó. Então, eu venho aqui em eventos. Quando este ator for clicado. Quem é o ator? É o botão. Então, eu clico agora no ator. O botão tá. Cliquei no ator. O ator tá mudando a cor. Só que eu quero que ele toque, faça aquele barulhinho de caixa registradora quando recebe um valorzinho, uma moedinha. Aí eu vou buscar aqui em sons. Dentro de sons, ou melhor, vamos voltar no código. Eu vou, no som, toque o som. Toque o som. Aí o som agora, ó, é o pop. Só que pop é muito pequenininho, né? Eu quero outro som. Aí eu vou procurar. Você pode procurar um novo som ou você pode gravar. Olha que legal, gente. Você pode gravar a voz do aluno, você pode gravar... aí eu vou falar um exemplo de um... em matemática também. Para criança, quando está aprendendo as formas. Aí tem o quadrado, o triângulo, aí ela clica, aí o sprite, o ator, é um quadrado. Aí quando ela clicar, aí sai a vozinha dela, quadrado. Aí ela clica em outro, triângulo, com a voz dela. É muito legal essa opção, então você pode gravar. Aí se você quer um outro som, você tem que buscar. Então vem aqui em sons, você vai lá embaixo
e clica nos sons. Aí você tem vários sonzinhos aqui, ó. Só que tem um que é bem legal, que é o coin. Ó. Cara de calculadora. Quando você clica nele, você vai falar assim, ué, professora, mas por que ele não apareceu lá se ele tá dentro do Scratch? É porque como se o Scratch só levasse para a parte ali de você escolher o som, depois que você vem aqui. Não sei se é uma forma de uma seleção para tornar o programa mais rápido, não sei. Eu sei que a gente tem que vir aqui, depois que a gente escolhe ele aqui, que ele cai aqui, quando você volta lá na programação, ó, aí agora vai aparecer o pop, que já estava, e o coin. Aí eu clico nele, aí agora sim, ó, cliquei no botão. Só que aí, o que acontece? A gente ainda não tem aqui o valor. Ó, eu tô apertando, não tá acontecendo nada. Mas também a gente não tem nada aqui falando que a gente tem uma variável, porque quando eu clico, é para ele somar 10 centavos. É para ele adicionar 10 centavos. É para ele adicionar 10 centavos. E se ele tem que adicionar 10 centavos, eu tenho que criar uma variável. E aí eu vou chamar essa variável de soma. De soma não, total, que a gente tá falando da caixa registradora, total. Então, agora eu tenho o total aqui, ó. Esse total eu vou trazer para cá. Encaixar ele aqui. Total 0. Aí eu vou clicar aqui no coin. Não tá somando ainda, porque eu não falei nada aqui, ó. Toque o som. Foi a última coisa que eu mandei ele fazer. Mudar a fantasia e tocar o som. Aí eu venho aqui nas variáveis. Eu não vou fazer a programação para ele ficar somando, usar um algoritmo. Eu poderia fazer se eu não tivesse outro caminho. Mas aqui eu tenho, ó, dentro da variável, ó, adicione a minha variável. Só que a minha variável é total. O nome dela é total. Só que eu não quero que adicione 1. Eu quero que adicione 10 centavos. Então, 0,10. Ele não aceita vírgula, tá? Viu, ó, vírgula. Ele não escreve a vírgula, é ponto 10. Aí agora eu vou lá, ó, no botão. Então, ele tá adicionando, ó. Tudo bem até aí? Tudo ótimo. Perfeito, professora. Perfeito? Então, agora... Professora, Oi. eu não consegui colocar esse total lá onde que tem que ficar lá na maquininha. Ele apareceu aqui em cima? Ah, é só arrastar? É. Meu Deus. Agora sim. Ah, agora sim. Então, vai lá. Ó, aí eu tô... Só que eu quero começar a conta de novo. Eu quero que o total zere, ó. Então, vamos lá. Mudar a minha variável total para 0. Cliquei na bandeira. Ah, não tem bandeira. Cliquei no... Não vai ter... Não precisa de bandeira nesse aqui. Deixa eu ver se eu posso colocar aqui. Posso sim, quer ver? Ó, quando a bandeira for clicada... Mude o total para 0. Pronto. Tá vendo aqui, ó? Ó um negocinho para vocês aprenderem de novo, ó. Deixa eu aumentar aqui. Porque minha bandeira não encaixa aqui em cima. Cadê? O bichinho sumiu. Peraí. Peraí, que ele foi lá para cima aqui. Ah, professora, eu posso fazer isso? Pode, ó. Eu fiz, ó. Ó, eu ia botar a bandeira lá em cima. Deixa eu diminuir um pouco. Mas só que ele não encaixa aqui.
E aqui já tem, quando esse ator for clicado. Ah, mas eu queria que quando eu começasse, ele zerasse o total. Eu fiz um bloco aqui separado, não tem problema. Quando a bandeira for clicada, mude o total para 0. Então, pode deixar ali. Agora tem esses 2 blocos aqui, ó. Cliquei na bandeira. Ok. Aí agora eu vou começar a clicar no botão. Pronto. Parou. Agora, a gente vai... Deixa eu ver se tá pronto aqui. Porque se não estiver pronto, a gente vai mexer um por um. Tá pronto, pronto. Agora sim a gente pode criar os outros botões, ó. Vou criar mais um aqui, ó. Vou clicar com o botão direito, duplicar. Olhem pra cá, que aí eu vou deixar vocês fazerem, tá? Ó, cliquei com o botão direito, ele criou o botão 2, botão 3. Vou pegar o botão, vou trazer pro 25 centavos. Agora eu tenho que clicar nele, não pode confundir. Esse é o primeiro botão, que é 10 centavos. Agora eu venho para o segundo botão, que é o de 25 centavos. A única coisa que você vai mexer aqui é o valor aqui, que ele vai adicionar. Vai lá, paga 25 centavos. Então, 10, 25. Clicou na bandeira, 0, 5. Faça um teste aí. E criem os outros. Professor, eu só não vi uma coisa aqui. Como que a senhora colocou essa informação aqui em cima da caixa registradora total? Esse aqui, Sim, ele tá aqui? é esse que está aqui na bandeira, que faz aparecer lá na imagem. Então, esse aqui? Sim, Então, o seu tá aqui? tá. Aí eu só mudo de lugar, é? É, Só carrega. só trazer ele pra cá. Tá, tá bom. Pronto, vamos? Podemos? Alguém que ainda precisa de um tempinho, fala aí. Ou vou continuar. Vamos lá, então, gente. Então, colocou os botões, tá tudo funcionando, tudo tranquilo. Funcionou. Qual é o botão que a gente precisa aqui? Um botão, a gente pode ter a bandeira para zerar tudo, ou a gente poderia coloquei aqui, né? Quando a bandeira for clicada, ele já zera tudo, o total dele é que zera. Ou a gente colocaria um botão aqui na frente, aí eu vou ensinar só para vocês saberem mexer no botão. Ou, desculpa, para vocês saberem mexer num desenho que não tem outra fantasia. Então, a gente vem aqui, ó, no ator, vamos escolher ou o botão, aquele redondo, esse verde aqui, ó, clica nele. Então, a gente tem o botão verde, esse botão vai ser o botão para a gente zerar. Para a gente zerar o total. Vou diminuir o tamanho dele aqui, deixa eu ver, 40. Vou trazer esse botãozinho aqui, vou colocar ele aqui, ó. Vai ser o botão que vai zerar tudo. Só que quando eu clico nele, e vou lá em fantasia, lá naquele lugarzinho onde, ó, código, fantasia e sons. Vou em fantasia, ele só tem uma fantasia, então ele não dá aquele efeito de que foi clicado. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos clicar nele e duplicar. Então, agora eu tenho dois botões. O botão 1 e o botão 2. Só que eu vou mudar a cor desse aqui. Vou colocar qualquer outra cor. Você clicou nele, ele tem ele é formado por 2 pedacinhos, ó, essa parte de fora e essa parte de dentro. Nesse caso aqui, ó, ele tem dois pedaços. Vou clicar no de fora, vou vir aqui nas cores e vou trabalhar aqui, mexer com as cores. A cor que você quiser, ó. Vou colocar aqui vermelho. Vou clicar aqui nessa parte verde, ó. Vou mexer aqui, deixar bem vermelho. Vou clicar nessa parte de fora, vou mexer na cor.
Aí é com vocês. Só para dar o efeito de que mudou de fantasia, ó. Acho que o meu ficou rosa e verde. Ó, eu não sou boa de artes, não. Essa coisa de cores não é comigo, ó. Só para dar o efeito de que ele tem uma fantasia que ele foi clicado. Então, eu vou pegar e vou trazer uma programação para ele. A programação, deixa eu ver se ela precisa... Ah, não, é só quando ele for clicado, quando esse ator for clicado, vou lá em variável, mude a variável para 0. E eu posso colocar um sonzinho também, diferente do coin, que o coin está recebendo um valor. Vou deixar o pop. Ó, zerou tudo. Aqui ele soma e aqui ele recebe. Mas ele não zerou. Ah, tá. Aqui tem que mudar. A variável é total, senão ele não zera. Então, recebeu. Funcionando, ó. E aqui zero. Ok? Deu certo aí? Professora, espera um pouquinho aqui, que agora eu confundi tudo. Espera aí um pouquinho. Não, é porque eu não consegui diminuir o tamanho. Eu já fui para a cor e não deu tempo de diminuir o tamanho da bola. Então, vai lá, diminui aí o... Vou excluir tudo de novo e vou começar de novo. Tá, As bolinhas. tá bom. Alguém vê alguma outra ideia aqui para fazer com essa caixa registradora? Que ficaria legal? Se tivesse dinheiro de verdade, né? Que a gente apertasse assim, o dinheiro caísse aqui, ia ser legal. Abrir a gaveta. Tipo uma animação, né, Fernando? Eu acho que dá para fazer. Não sei com... A gente teria que ter um outro tipo de... Não seria uma imagem, né? Seria tipo um videozinho, tipo uma animaçãozinha. Mas dá pra fazer. Eu acho que tem até uns projetinhos aí que... acho não, a gente não fez o projeto do... É, uma GIF. A gente fez o projeto das maçãs caindo, alguma coisa que mudasse de posição e desse o efeito de que a gaveta estava abrindo. Pode-se fazer sim. Conseguiu, Cíntia? Consegui não, professora. Pode seguir em frente. Depois eu continuo. Você tocou só no botão, né? Foi, é porque eu não tô conseguindo diminuir o tamanho dele. Não tô indo, na... Você veio, você tá nele, ele tá aparecendo aqui, ó, assim, ó. Tá, ele apareceu lá no... Eu já tô lá em fantasias, no caso, né? Tá, mas Aí você lá... pode diminuir o tamanho dele aqui, ó. Ai, gente, é mesmo. Meu Deus. Qual que foi a numeração? 40 que a senhora Eu botei colocou? 40 aqui no meu. Ah, tá. Uhum, verdade. Nossa, vai desculpando aí, professora, é o cansaço. Não, isso acontece. Vamos só mudar a cor. Ah, tá. Eu tô esquecendo aqui que eu não mudei a fantasia. Por isso que o meu tá... Ah, meu botão tá de uma cor só. Peraí. Mude a fantasia, gente. Mude a fantasia aqui. Aí tem que botar o espere porque ele dá tilt se botar as duas fantasias uma coladinha com a outra. Mude para a fantasia. Botam 2 e botam 1.
Agora é só apertar. Ah, porque 1 segundo é muito, né? A gente botou 0,15. Lá. Então, aqui 0, aqui soma, 0. Ok? Agora, podemos, Cíntia? Sim, professora, só uma dúvida. Esse mude para a fantasia, ele tá no roxinho? No roxinho, isso, na aparência. É a cara do seu... Você tá mudando a carinha do seu ator. Botão. É, que é o botão. Uhum. Ah, tá. Ok? Aí tem que criar a variável do botão ou não? Não, não. Você só Não? vai, ó. Quando esse ator for clicado, mude para Certo. fantasia, espere 15 segundos. Mude, aí você vai lá em variável, pega o mude total para 0 e toca o som. Só isso. Certo, certinho. Obrigada. Ok? Então, vamos lá. Então, a gente agora, o que eu quero que vocês façam? Aqui já está a nossa máquina registradora, ela já está somando, ela está dando total, ela tem um botão para zerar tudo. E aí, agora eu quero fazer uma ligação do que a gente aprendeu hoje com a caixa registradora para o que a gente vai fazer na próxima semana, que é o seguinte. Essa caixa registradora, para você colocar alguém, um usuário, né, quem for brincar com ela, ele vai ter que vir aqui e vai ter que clicar nos botões. Que foi o que eu falei para vocês. Ele tem que clicar no botão, mas ele tem que estar no computador, ele tem que estar com o computador. E a ideia é a gente pensar em um projeto que saia, que fique conectado ao computador, mas que você traga ele para fora do computador, conecte ele com algo externo. E aí eu falei para vocês, não sei se todos já estavam aqui, quando eu falei da plaquinha Make, que eu queria que depois vocês dessem uma olhada. Quem tiver curiosidade, não é preciso comprar, tá, para o curso. Eu só vou mostrar. Mas vamos supor que você quisesse pegar essa máquina agora e conectar. Você faria uma caixa de papelão, uma caixa de sapato, você colocaria os botõezinhos, você colocaria o valor da moedinha, e montaria uma caixa. E quando o aluno encostasse o dedo na moeda de 10 centavos, automaticamente ia o valor de 10 centavos para o computador. Ia aparecer 10 centavos lá. Parece uma coisa assim, é muito legal, gente. Aí ele coloca a mão no botão de 20 centavos, isso conectada na placa, e a placa conectada na moeda que está colada na caixa. Depois eu vou mostrar aqui para vocês terem uma ideia. Como é que a gente faria isso para ele conectar com algo externo? Então, primeiro eu vou botar externo. Ó. Aqui agora a gente está conectando se eu clicar aqui nos botões. Mas eu quero que vocês façam com que os botões agora sejam o seu teclado, que está externo aqui, ó. Está externo ao computador. O meu teclado está aqui comigo, ó. Está na minha testa aqui, ó. Eu vou dar o comando agora pelo meu teclado. Então, o que eu vou fazer? A gente já fez isso na primeira aula, se eu não me engano. Ó. Eu vou no botão 1, no primeiro botão que tiver aí, porque o meu aqui é o 2, não sei se o de vocês está 1. E eu vou separar esse bloco aqui, ó. Quando este ator for clicado, vou deixar ele quietinho aqui do lado. Quando este ator for clicado, ao invés de este ator, eu vou colocar quando a tecla seta para esquerda for clicada. E aí, ao invés agora, ó, eu vou clicar aqui, ó, não vai acontecer nada. Porque eu tirei da programação quando este ator for clicado. Não vai acontecendo nada. Mas agora eu vou apertar o meu teclado. Seta para a esquerda, ó. Vou fazer a mesma coisa com o segundo botão. Vou separar esse aqui.
Opa. Vou deixar ele aqui no cantinho, só porque ele não vai atrapalhar, tá? É só que se você depois quiser voltar, eu tô deixando ele aí. E vou botar quando a tecla pra cima. Então, agora, ó, pra cima é 25 centavos que ele soma. Aí, no outro botão, quando seta para baixo. E no último botão, seta para a direita. Então, agora, ele não faz mais nada clicando, ó. E eu vou deixar ele aqui no tamanho máximo agora da tela, ó. E eu vou tentar clicar nos botões, nada funciona. Porque agora eu programei para fazer tudo aqui, ó. Tô fazendo tudo no meu na minha seta aqui no meu teclado. Façam aí no de vocês. E o último, a bolinha, a gente pode colocar... Deixa eu ver aqui. No da bolinha, quando a tecla... espaço. Então, zerou. Zerei no espaço. Zerei no espaço. Deu certo? Cintia, ok? Alguém precisa de tempo aí? Podemos passar para frente. Tudo ok aqui, professora. Ok, então vamos lá. Vocês estão vendo essa máquina registradora aqui? Ou ela tá... Eu acho que não tá. Não tô vendo, não. Só eu que tô vendo. Estão vendo essa aqui? Alguém me responde. Sim, tô vendo. Ah, tá. Ó, essa aqui é uma que eu achei na internet. No Scratch, alguém fez. E aí, eu peguei e fiz essa imagem. Eu aproveitei a programação, porque eu queria conectar ela com a placa Make Make. E aí, eu fiz a caixa de sapato, botei as moedas mesmo. E o aluno clicava na moeda que ele queria somar. Então, se ele queria 10 centavos, ele clicava na moeda de 10 centavos, clicava na moeda de 25 centavos. E aí, ele ia somando lá no total. A diferença dela para a nossa é que, além de fazer a soma lá em cima, ela... Cadê aqui? Peraí. Deixa eu ver qual que foi mesmo. Ela mostra quantas moedas eu tenho, ó. Uma moeda, uma moeda, uma moeda. Uma moeda de 25 centavos, 3 moedas de 25 centavos que eu já coloquei aí na conta, ó. 4 moedas, 5 moedas. Então, ela coloca a quantidade de moedas e, ao mesmo tempo, ela tá fazendo a soma lá em cima. Então, ela já tem uma programação mais complexa. Aí, quando eu olhei ela, que eu queria ensinar ela para vocês, eu vim na programação para ver. Eu falei, não, eu achei ela muito complexa, mas é uma programação que eu usei. Já cheguei a usá-la. Eu remixei, né, que é o que a gente chama de projeto remixado, que é de uma outra pessoa. Inclusive, esse bloco rosa aqui, ó, eu não sei para que ele serve. Tô doida para saber. Já pesquisei para ver o que ele faz, o que ele fez aqui que contribuiu com essa caixa. É um bloco que você cria ele aqui, ó, meus blocos. Ele foi criado aqui, ó, criar um bloco. A gente não fez isso. Criar um bloco. Então, é um bloco que a gente constrói esse bloco e ele faz o que a gente mandar ele fazer.
Se eu não me engano, por exemplo, eu posso criar um bloco que calcula a área do quadrado. A gente não tem nenhum bloco aqui que faça a área do quadrado. Dado um lado, calcule a área do quadrado. Então, ele já vai ficar pronto ali para você para fazer. Então, a gente pode ensinar e já criar esse bloco. Mas eu não sei qual é a função dele aqui. E olha o tanto que ele é complexo, ó. É um dentro do outro, ó. Olha o tanto de bloquinho um dentro do outro. O professor, ele está fazendo aproximação para duas casas decimais, para o cálculo não ficar muito complexo. Por conta que a gente trabalha só com duas casas decimais, nos centavos, geralmente, em situações de conta. Mas você acha que aqui, na hora que eu tô fazendo 10 centavos, 25, ele tá ficando com mais Mas de é o duas que está casas? dito lá em inglês que ele está fazendo, entendeu? É. Agora eu não sei se tem algum cálculo de divisão, alguma coisa assim que trouxesse uma complexidade maior e a pessoa sentiu a necessidade de colocar isso. Porque aqui, por exemplo, ele fala, ó, Nayara, arredondamento do total vezes 100 dividido por 100. Enfim, é só para mostrar para vocês, né, que esse daqui era um mais complexo, aí eu trouxe esse para vocês, mas aí o que a gente faz? Quando eu peguei a conversora de medidas, que eu vou mostrar para vocês na aula da plaquinha, inclusive eu usei ela para fazer um projeto bem rebuscado em cima dessa construção. Eu tive que pegar a programação que o cara fez e estudar toda a programação e entender o que o cara fez na programação. No início eu falei, nossa, isso é muito difícil. Mas como eu queria muito fazer a caixa de conversora de medidas, aí eu fiquei um tempão até que eu aprendi, aí pronto, depois aí ela falou assim, cara, é muito fácil. Essa aqui eu nunca parei nela e eu queria trabalhar com vocês para ensinar vocês como é que vocês usavam a imagem, trazia um objeto para cima da imagem, né? Aí eu usei esse mais simples, mas só para mostrar para vocês que tem vários, tem outros modelos, tem outras. Essa daqui quando faz com as moedinhas é bem interessante, porque você já traz para o aluno, principalmente quando está trabalhando no sistema monetário, a gente já trabalha com as moedas mesmo, né? Então, é bem interessante. Ó, por exemplo, esse bloco aqui que o cara deixou aqui, porque eu fiz o remix dele, né? Que é a cópia dele para mim. Isso aqui não faz diferença nenhuma. Eu vou esconder o quê? Ele não tá escondendo nada aqui, não tem nada que esconda e apareça. Então, esse bloco aqui não faz falta. Eu jogo fora e não vai fazer falta. Então, às vezes a pessoa deixou, você consegue avaliar, né, o que você tem aí para poder usar nos seus projetos. Aí aqui, deixa eu ver o que eu queria mostrar aqui. Aí vocês conseguiram mexer aí nas setinhas, né? E mudar o de vocês. A partir das setas, todo mundo conseguiu, né? Aqui, ó, só para dar ideia para vocês dele, ó. Aqui, ó, o conversor de medidas, ó. Deixa eu ver se... Vocês escutam o áudio? Deixa eu ver se... Hola, soy un conversor de medidas. Clic verde para iniciar. Escutam? Pessoal, vocês escutam o áudio? Sim, senhora. Ah, tá. Quilómetro. Agora, clic no botão vermelho. Agora, escolha a unidade para fazer a conversão. Centímetro. Agora escolha o valor a ser convertido. Cuatro. O valor convertido é 400.000. 400.000. Aí fez a conversão, ó. Tem o quilômetro, isso aqui tá feito com EVA, tampinha de garrafa, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, Olá, decímetro. sou um conversor de medidas. Esse aqui foi feito na caixa de sapato. Essa aqui é a conversora de medida, ó. Quer ver outra aqui? Esse aqui é para trabalhar coordenadas cartesianas, ó. Ó o gatinho se movimentando. Só para mostrar as coordenadas, né? Ele mostra as coordenadas e o gato vai mudando. Quando você muda a coordenada aqui, ele vai para a coordenada que você clicar nela.
Esse aqui também é um outro que também usa é uma caixa, eu fiz numa caixa, coloquei as tampinhas e ele tem que achar, ele tem que descobrir a senha. Tá conectado aqui a tela do Scratch, ó. Qual é a senha, o código secreto? Aí quando clicar no código secreto, aí a nave... Isso aqui é a tela, eu consegui gravar a tela do Olá, Scratch. Giga. Que bom que você veio. A Nosso tela do Scratch e o projetinho. Aqui, ó, é a placa Make, ó. Ó a setinha, seta pra cima, pra direita. Ó, tem um piano aqui no computador. Agora, vou tocar o piano aqui, nessa parte de fora, ó. Isso era só para dar uma ideia para vocês. Vocês viram que aquilo ali, tudo ali que a placa conectou, ela conectou com as setas para cima, para direita, para esquerda, para cima e para baixo. Então, o piano, ele está conectado... o que eu faria aqui, tocando a tecla as setas do meu teclado, eu conecto em algo externo ali, que é, no caso ali, aquele papelão com aquela fita. E aí, ali eu encosto, toca. E aí, toca por quê? Porque a gente vira a tecla do teclado. A gente passa, a gente fecha a corrente elétrica. Porque toda vez que você aperta uma tecla do teclado, você está fechando o circuito. Então, quando parou de fazer, é porque abriu o circuito. Quando você clicou na tecla, ele fechou, aí ele tocou. Ele somou 10 centavos, somou 10 centavos, somou 25 centavos, somou 50 centavos. Quando não está somando, é porque a tecla está afastada. Então, a partir do momento que a gente coloca ali a moeda é um material condutivo. Então, quando eu encosto na moeda que está ligada na placa, ele vai somar 10 centavos, vai somar 10 centavos, vai somar 25 centavos. Gente, é muito legal. Dá para fazer muita coisa, muitos projetos, e os meninos amam isso. E é uma placa relativamente barata quando você compra na internet, né? A gente tem placas aí de 400, 500 reais. A gente tem os kits da Lego que custam 5 mil reais. Uma placa dessa, você compra na China, você paga 60, 70 reais. Na época da pandemia, eu consegui por 60. Aí eu comprei 10 plaquinhas para poder trabalhar com meus alunos. E aí eu tenho essas placas e toda vez que eu tenho um projeto, eu trabalho nos cursos de formação para os professores. Aí isso aqui era só para dar uma ideia para vocês do que a gente pode fazer usando a placa Make junto com o Scratch. Tá bom? E é isso, gente. Por hoje é só. Eu vou pedir para vocês, eu vou passar lá a orientação da atividade. O que eu vou fazer? Eu não vou pedir as 3, não, porque dá muito trabalho, ter que olhar tudo. O que eu quero é que vocês tenham as 3. E aí, as 3 feitas na conta de vocês. O que eu vou pedir para vocês é para vocês escolherem uma das 3 e fazerem algo diferente e mandar para mim. Exemplo, eu escolhi a do algoritmo da adição e vou fazer o algoritmo da subtração. Eu escolhi a de cálculo de área, professor, e vou fazer a área do triângulo. Eu vou fazer a área do trapézio. Manda para mim. Ou eu escolhi a da máquina registradora, que você vai criar uma outra coisa, uma outra atividade, com uma outra imagem e vai fazer alguma coisa. Das 3, as 3 vocês vão fazer para vocês. Eu não vou ficar conferindo se vocês têm ela.
né? A gente fez aqui. Quem assistiu o vídeo depois faz as 3, refaça as 3. Mas para valer como uma atividade da semana, eu quero que vocês escolham uma das 3 e façam algo diferente. Tá bom? Tá entendido? Levanta a mãozinha aí, tá tudo. Quem não entendeu? Perfeito. Tá Perfeito, entendido? professora. Então, tá bom, só vão escolher só uma e vão fazer, mas diferente. Não é para mandar a mesma que eu fiz aqui, não. E aí tá valendo a atividade da semana. Combinado? Perfeito. Então tá bom. Combinado, professora. Boa noite, tá? Tá, vamos tirar nossa foto? Adorei hoje. Vamos tirar só a Vamos. nossa fotinha, então. Vamos lá. Deixa eu parar aqui a apresentação. O que foi, Cíntia, que você tá falando? Seu microfone tá fechado. Tô falando assim, meu Deus, que foto. Tô com a cara da derrota. Alguém mais vai abrir a câmera? Só para saber se eu espero ou se eu posso tirar foto? Fala aí no chat. Professora, ainda tô com um problema no meu computador, ainda não consegui resolver, infelizmente. Estou lutando aqui com ele, eu e ele, Oh, tá para bom, resolver meu problema. tá bom, Nayara. Patrícia, Farid, Rosane e Gabriele. Vocês vão abrir ou eu posso tirar? Patrícia não consegue. Farid, Rosana Não, vou abrir não. e Farid. Gabriela já abriu. Vou tirar então, tá, gente? Vamos lá. $1 se. Peraí. $1 se. Já. Bruno, Diego, você tá muito escondidinho, Diego. Ah, professora, porque eu tô com alergia no corpo, eu não tô podendo usar a camisa, entendeu? Ah, tá. Ah, então Eu tá comi, bom. eu comi alguma coisa essa semana que não me fez bem, eu tô toda empelotada, parece que eu tô com catapora. Ah, então tá bom. Pensei que é porque você não tava conseguindo ver que a câmera tava muito alta, tá? Tranquilo, então. Vamos lá. $1 se. Já. Aí, deixa eu só dar o print aqui na tela. Isso. Então é isso, pessoal. Boa noite.